E gravando, então boa noite, estamos aqui para se despedir da Carolina. Ai, meu Deus. Vamos, por favor, daqui a um tempo, depois que a gente passear um pouquinho, né, em outros lugares, a gente volte em Carolina de A gente novo. volta, Carolina necessária. mas é mesmo Carolina é demais. necessária. Carolina, ela é cirúrgica, na verdade. Uhum, sim, é. Então, e a ideia hoje é que a gente traga, porque a gente, quando a gente se propôs a fazer a roda, porque assim, existem rodas de leitura, né? Inclusive, com certeza deve ter outras aí que leem Carolina e tal. Mas a gente fez para a gente mesmo uma proposta meio doida, assim, do tipo, vamos ver a força da leitura. Porque, principalmente quem está acostumado no mundo acadêmico, a gente acaba lendo e sempre vai fazer aquela discussão, né? Então, meio que assim, a gente pega aqui e depois a gente filtra aqui e pá. Só que daí a coisa parece que essa discussão ela fica meio fria, parece que perde um pouco. E aí a gente quis fazer essa experiência do tipo a leitura pela leitura. Né? Depois a gente vai falar, depois a gente não vai vir para cá, a gente vai ficar só aqui. Né? Então, hoje é um dia da gente até trazer um pouco isso, né? Todas essas mexidas, só que aí hoje já com um pouquinho mais de elaboração, né? Porque aquilo que a gente já comentou nas rodas, né? Às vezes tinha hora que ele estava lendo, eu falo, isso foi experiência minha, foi experiência de vocês também, você está lendo e tem hora que dá vontade de parar e chorar. Ou tem hora que dá vontade de rir. Então, são várias emoções, né? Várias emoções e várias também identificações, né? Seja a questão da cor, seja a questão que, do meu caso também, né? A questão da periferia de São Paulo, né? Né? Então, enfim, tem tanta coisa que mexe aí, né? E a atualidade, né? Da Carolina, a doutora Carolina, que nesse meio tempo virou doutora, né? Eu me sinto tão honrada com isso, dela ter virado doutora. Mas é bem. Porque assim, a gente precisa de referências nossas dentro da academia. Uhum, Que a gente não tem. exatamente. Não temos Carolinas para estudar. Exatamente. E eu falo isso com muita certeza, porque hoje eu estou, né? Eu estou dentro da academia fazendo psicologia e o maior sofrimento da minha vida tem sido estudar nos meus, Uhum, achar, na verdade, ser acessível material dos meus uhum, para estudar dentro da academia. Porque sim, ela é uma academia branca, é, né? muito. E achar uma Carolina, me Uhum. diz qual é a faculdade de sociologia que vai estudar Carolina. Porque Imagina. Carolina é a socióloga mais incrível que a gente pode. Somente lendo o Quarto de Despejo, a gente vê uma socióloga ali, É isso mesmo. fantástica. A Hum. gente tem um assistente social ali incrível. É. Porque se a gente for botar doutorado em Carolina, meu irmão, Uhum, exatamente. é muita coisa. É isso mesmo. É bem isso. É interessante esse negócio que você está falando, né? Porque eu fiz sociais, né? E eu conheci Carolina faz o quê? Acho que uns 7, 8 anos. E foi dentro da academia? Não, foi até uma amiga minha. Olha só que coisa. Foi uma amiga minha que era professora na Unicamp e aí ela, inclusive, ela assim, empapuçou dessa vida acadêmica, chutou o balde na Unicamp. E aí ela se mudou para a cidade que a Carolina nasceu. E aí que ela me apresentou, Carolina, tal, e me contou a história, tal. Eu falei, olha, que interessante. Então, É, é bem isso, né?
Mas a gente não estuda, a gente não estuda. Me lembra muito também o caso do Josué de Castro, não sei se vocês conhecem, porque eu trabalhei muito tempo na área de políticas públicas, né, de combate à fome, de implantação de fome zero e tal, né? E uma das coisas que foram feitas, né, em política de segurança alimentar foi justamente isso, que o Josué de Castro, ninguém conhecia o Josué de Castro, né? Ele foi intencionalmente esquecido, como a Carolina também, intencionalmente esquecido. E só que assim, no livro dele, Geografia da Fome, que ele escreveu em 1948, ele escreveu o seguinte: ele começa o livro dizendo assim: eu vou falar de um assunto que é um tabu, que é a fome. E aí ele, não lembro exatamente a frase que ele usa, mas ele diz o seguinte: então, gente, porque a fome não é pela falta de alimentos, é por conta da política econômica. Isso em 1948, né? Aí você vem em 2021, você acha o quê? O tabu. Não é? Então, é muito isso. Mas, Você falou um ponto, Edgar, que eu acho muito, muito persistente. Ele foi esquecido intencionalmente. sim, Né? A exatamente. Carolina foi esquecida. A gente vê. Eu fui apresentada ano passado a literatura da Ana Beatriz Nascimento. Hum, Nunca nem tinha ouvido falar eu não da conheço. existência da criatura. Uhum. Mas pensa na riqueza que é o livro dela. O Hum, nome do livro dela é Eu Sou Atlântica. hum, Gente, você fica assim, sabe? Onde eu estava que eu não sabia quem era essa mulher. uhum, Eu conheci numa roda olha. falando sobre a Lélia Gonzalez. Uhum. E aí uma pessoa virou e falou assim, porque é inaceitável, a gente ouve falar tanto da Angela Davis, mas a gente tem a Lélia Gonzalez. Aí a outra veio e falou assim, a gente tem a Ana Beatriz, e ninguém ouve falar em Ana Beatriz. Aí na hora eu falei, quem é Ana Beatriz? Pois é, né? Ana Beatriz, pelo amor de Deus, de onde ela saiu, para que lado ela foi. Uhum, E é incrível. E aí eu peguei o livro dela para ler, gente, é uhum. o Brasil. O livro dela é o Brasil. Boa noite, Francis Mar. Boa noite, gente, tudo bem? Eu acabei entrando, mas não queria interromper a Leonara. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Desculpe a demora. Ai, vocês já fizeram a votação? Não, né? Ah, foi pelo Instagram, foi umas coisas assim, mas pô, a gente não falou ainda do próximo livro, não. Mas seria bom ouvir Então, vocês. A gente quer ouvir vocês também, mas mas sobre as duas opções que vocês comentaram, né? isso, Sim. isso. Ai. Ai, eu já sei a minha opção, mas aí o resto. Ah, mas agora eu fiquei curiosa. Eu quero ouvir que vocês. Eu quero ler Grande Sertão. Ah, Eu quero entrar a Rosângela Regina está falando que também. Ih, que maravilha. Vereda do Sertão. É, também. Eu tô nessa daí. Qual é o outro mesmo? É Capitães da Areia. Capitães de Areia, né? Não, o Capitão de Areia eu já li. O Veredas é que eu não li ainda. Hum, Eu já li. Eu preciso ler esses livros, sabe por quê? Porque eu tenho uns traumas com esses livros. Porque eu li em tempo de escola. E sim. aí era naquela pressão. Uhum. Então eu preciso voltar em todos esses livros para olhar com eles com os olhos, com bons olhos, entende? Com amor no coração. Então, Pra... uma pessoa falou isso hoje para mim, que eu achei bem interessante e é verdade. E que nem no caso de Grande Sertão, que é um livro que é, sim, uma literatura um pouco mais difícil.
só que talvez pode ser que lendo juntos a gente consiga, sabe assim, mais ou menos isso. Claro, concordo. Um vai dando força para o outro. Essa é a minha expectativa, porque eu já tentei ler, acho que umas 2 ou 3 vezes e paro, porque realmente, eu acho que assim, fazendo na roda vai ser muito legal. Eu não sei se foi o que ganhou aí na votação, mas... Eu também não sei, não, se foi o que ganhou. Muito bom, muito bom. Não, gente, olha a grossura dessa criança, meu Deus. Então, não, Aí mas você pega um livro com a linguagem rebuscada. Tem quantas mil páginas aí, por favor? só que... Essa edição aí é a que vem com comentários, né? Então, assim, é o livro que para se ler em roda mesmo, minha gente. Não tem outro, não tem outro jeito. Vocês podem me dar uma refrescada? O Grandes Sertões Veredas é o que tem a Capitu, que fala da seca no Nordeste? É esse ou eu estou confundindo? Eu nunca li ele. Não, você está confundindo. É o do Riobaldo, de Adorim. Isso. Ah, tá. Não, porque eu lembro que na escola ainda eu tive que ler esses livros, nossa, senhor. Não grava, não fica gravada as histórias, porque é muita pressão, é horrível, é uma leitura horrível. Você lê obrigada, você não tira proveito, por isso que eu estou perguntando. Porque você fica na pressão, você não assimila, porque você tem que entregar nota e entender o que você não sabe nem o que significa. Então, por isso que eu estou perguntando. É uma linguagem muito rebuscada. Então. Não, e ainda entendendo, se você leu quando criança, a sua leitura de adulto é diferente. É diferente, então. E em grupo ainda é diferente. Melhor, né? É melhor. Eu tive uma experiência com... Pode falar, Sandra, desculpa. Não, pode falar. Não é porque eu li faz tanto tempo, por isso que eu tive uma experiência... Desculpa. Tive uma experiência... Sem problema, Sandra. Eu tive uma experiência com o Grande Sertão. Eu até mandei o link, né? Como eu tenho mais conexão com a PAN, a gente chegou a morar juntas e tal, a gente se comunica sempre. Que foi uma interpretação do Gilson Barros. Ele foi num festival Cultura em Casa, né? E aí ele fez uma readaptação do personagem Riobaldo. E quando ele foi falar, olha, eu arrepio de lembrar, assim, porque é 30 minutos de vídeo e com uma interpretação extremamente potente, sabe? Caramba, eu preciso ver. E aí eu fui vendo o personagem, o Diadorim, e aí caramba, mas o Diadorim, em alguns momentos, eu me identifiquei muito com o personagem, sabe? E aí eu falei, caramba, não, esse livro, ele precisa ser lido, eu preciso ler ele e compartilhar com outras pessoas o sentimento que ele me despertou, né? Claro. E depois do nosso primeira leitura, eu vou inclusive mandar esse link que a Jéssica me passou, para que todos nós tenhamos acesso, assim, que vale a pena mesmo. Nossa, É teatro? É teatro? É como se fosse, né? Ele interpreta mesmo o Riobaldo, só que é ele sentado, sabe? É um monólogo, né? É um monólogo, e você fica assim, meu Deus, eu fiquei... Não, é um absurdo, sabe? O que ele faz com o Riobaldo nossa, fantástico. Eu já quero assistir. Já quero assistir. Também e ainda teve uma versão de TV, né? No Brasil, me parece. Sim, teve uma versão, década de 80 ou 90, salvo engano. Faz um tempinho já. Nossa, acho que deve fazer uns 30 anos isso. Isso. Tempote. Com o Tony Ramos e com a Bruna Lombardi. Ixi, é verdade. Eu lembro. Eu lembro. Não, eu nunca... Eu também não lembro. Eu nunca vi. Alguém aqui lembra? Eu não sei se Felipe
Felizmente ou infelizmente eu lembro. Eu lembrei na hora. Da Bruna, eles deram o nome, eu lembro. Eu estou confundindo ele, que acho que é Vidas Secas. Vidas Secas. Gente, eu pense no livro que eu amo. É o Vidas Secas. O Vidas Secas é do Graciliano Ramos, não é isso? Isso. Gente, aquele livro aquele livro é muito legal de ler. Nossa, e você lê sem ter ido para uma academia, sem saber como é que... O que significa nada? Eu olhava assim, e eu sempre fui muito questionadora, a professora falava, deixa o próximo ler, e eu, professora, calma. Aí saía sem saber nada, porque não dava tempo, né? E eu ficava revoltada, porque eu queria detalhar o livro. Eu estava confundindo com isso, então eu não li. A gente pode ler esse e depois ler outro, Temos anos aí pela frente. Nem vocês estão falando, ler em grupo é melhor, porque essas palavras difíceis aí que eu não sei, né? Quem está ensinando, eu acho ótimo. E essa metodologia que a Pamela Mais o Edgar criou, da gente ler para depois comentar, eu acho ela muito, muito legal. Porque quando a gente lê e discute aquilo que é lido, não internaliza. Na verdade, não internaliza, porque eu pego o que eu li e crio o meu conceito. Isso. E não permito que a leitura ela entre e acesse o meu íntimo. Quando você vai lendo a Carolina aos poucos, foi muito isso que aconteceu. Né? Vinha vontade de chorar, vinha vontade de rir, e não te dava esse espaço de julgamento. De dizer, porque naquele tempo a situação... Não dava, porque você estava ali sentindo. E a gente, na verdade, é aquilo que eu falei mais cedo, né? A gente precisa aprender a sentir. Eu estou numa fase muito, muito delicada, porque a pandemia, ela parece que ela gostou do Brasil, ela não quer ir embora, do Brasil parece que gostou dela também, né? É isso, né? Tá um namoro tóxico, desnecessário. E aí a gente vai... E a leitura tem sido uma vacina, assim, parcial, né? Uma coisinha assim que dá o oxigênio. Um alívio mental. Um alívio mental. E aí eu venho percebendo que a gente parou de sentir. Sim. A gente está passando, né? Tá assim. Isso, no começo, o choque entrava e ecoava. E aí a gente entrou na fase do desespero. Só que a gente foi acostumando. E agora virou aceitação. E aí entra aquela parada lá da romantização. Isso. Porque eu estou dentro de casa. E aí eu romantizo aquele que, poxa, não pode ficar dentro de casa, tem que sair para trabalhar, tem que sair para botar comida dentro de casa e tal. E aí eu não olho com dor. Ou eu olho com julgamento, ou eu vou olhar romantizando. E aí a história de Carolina é muito isso. Entra uma encruzilhada aí, né? Sim, a história de Carolina é muito isso. É a mulher, mãe solo, né, que vivia na periferia e vivia de catar, a guerreira. Né? Guerreira. A guerreira. E, na verdade, Carolina de Jesus, ela não era guerreira. Ela era sobrevivente. Né? E eu fico, hoje, quando termina o livro, eu fico olhando assim, será que a Carolina aguentaria tudo isso se ela não tivesse os filhos? Pois é. Porque a gente sabe disso. Tem dia que a situação está tão crítica que a gente acorda e a vontade é de dizer, chega, para por aqui, não dou mais conta. Mas quando a gente tem filho, a gente bota um sorriso na cara e vai lá de novo. Quando a gente tem um pai, quando a gente tem uma mãe, quando a gente tem um neto, sabe? E eu fico pensando assim, se a Carolina não tivesse... Porque viver de catar papel
desde lá de 1958, não é uma coisa fácil. Não dá para romantizar essa situação. Não dá para romantizar aquele menino que está comendo lixo, que é para sobreviver. Vocês viram a última Profissão Repórter da mulher catando o resto para levar para casa, porque o filho adorava fruta. E assim, e é uma realidade, né? E aí eu lembrei do livro, porque ela fazia isso, né? Hoje é por causa de uma política, mas antigamente também era. Então a gente não atualizou, né? As pessoas não conseguiram olhar aos outros com amor, com carinho, com empatia. E pior, né? Hoje está a discriminação na cara. Antigamente ainda se disfarçava. Hoje está muito na cara. Ninguém faz questão de esconder mais nada. Eu sou assim, pronto. E isso é muito triste, né? Porque a fome, ela te agride de uma maneira tão brutal que... Perdão, Eduardo, mas se fosse um homem, será que ele aguentaria o que ela aguentou? Sim, não, entendo bem. Pode ser que alguns sim, mas uma mas mãe, ela... Não. A maioria não. Então, porque é muito assim, uma mãe, quando ela se desdobra em 50 mil onças pintadas para prover tudo para os filhos, né? E esse livro traz isso para a gente. Quando acaba é triste, mas a reflexão fica eternamente, porque qualquer coisa que você vê, qualquer situação que você vê, você lembra. Sim. O quanto que essa mulher sofreu e foi reconhecida quantos anos depois, né? Sim, exatamente. Isso é muito triste. Vocês chegaram a ouvir o CD dela, com as composições? Não, eu nunca ouvi. Eu enviei, gente, agora, sinceramente, minha memória falhou, assim, se eu cheguei a enviar. Eu acho que não, acho que não. Tem um CD com as composições. Vocês lembram que, às vezes, no livro, ela falava assim, que eu compus alguma coisa, nananã, e tinha um versinho? Então, tem um CD, que eu estava até procurando aqui, saiu um barulhão. Mas tem um CD disponível no YouTube com as canções dela, e, se eu não me engano, cantados por ela. Nossa. Tenho aqui arranjos de Maestro Francisco Moraes, direção artística de Júlio Najib. Mas pela voz aqui, é uma voz de mulher, sim. E eu acho que a voz é dela. Eu posso partilhar com vocês depois pelo e-mail. Que bom. Nossa, eu tinha certeza na minha cabeça, que tá meio de vento, que eu tinha enviado. Porque às vezes eu via algumas coisas a respeito e mandava, né? Imagens, matéria de jornal. E aí, na minha cabeça, a composição já tinha ido. Eu não recebi, mas é bom saber, porque a gente procura compartilhar, por favor, que é tudo muito interessante. É um álbum de 30 minutos. Bom. Riquíssimo. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para ver como vocês observam este livro, porque ele é um diário, né? Sim. Mas assim, é do gênero da questão do depoimento. Mas vocês entendem o livro como literatura? Assim, é porque normalmente, assim, depois, não estou dizendo que seja ou não seja, que gostaria de saber como vocês veem o livro, né? Não sei, é porque eu senti que eu estava lendo um depoimento em forma de diário. Mas, por exemplo, a gente vai entrar proximamente num livro que, claro, são autores diferentes e tudo mais, mas não, assim, me deu curiosidade saber como vocês veem esse tema do gênero do livro. Eu particularmente olho esse livro como algo que é um diário documental, mas a partir do momento que uma poetisa pega a caneta e escreve sobre uma realidade, impossível ela não ficcionar naquilo também.
e colocar suas poéticas pessoais, sua leitura de sonho de mundo também. Então, apesar de sim, ser, na minha visão, ser um diário documental de uma realidade, que inclusive, como a Nara traz, né, que tem uma socióloga nesse diário, né, na visão de mundo dela, mas eu não acredito que a ficção esteja distante também. Nessa poetizando, trazendo sonho, trazendo leitura que ela fazia da realidade, como Carolina, que lê o mundo com olhos de poetisa, né? Então, na minha visão, é isso. Até fazendo a questão, a leveza, né, Pamela? Que ela traz ao contar a dor da favela. Eu vejo muito como como um diário documentado, um clássico da literatura. Eu acho que Quarto de Despejo ele deveria entrar como um clássico da literatura, assim como Machado de esses Assis. outros de... Oi? Assim como Machado de Assis, né? Assim como Machado de Assis. Eu né? achava que já era visto como, não é ainda? Não. Desculpa a minha ignorância. Na verdade, eu acho que não, né? acho Eu não sei em que esse gênero ano entra. a coisa começou a mudar, eu acho. Porque, na verdade, tem essa questão. O livro era um livro esquecido. Isso. Uhum. Porque essa briga aí é uma briga da filha dela, na verdade, para que a academia reconhecesse a literatura da mãe. Né? E por isso, e isso são casos que vêm de justiça e tal, e tem muita coisa de lá para cá. Tanto que a filha dela está fazendo a biografia da mãe. Uhum. Né? E organizando o museu também, né? E está organizando o museu. Isso. Né? E aí tem essa questão, porque tem uma biografia da Carolina que foi feita pelo... Esqueci o nome do repórter. Do Audálio Dantas. Audálio Dantas. Isso. Só que a filha, na entrevista que eu assisti, a filha diz o seguinte, que muita coisa... A Vera, né? A Vera Eunice. A Vera, isso, a Vera. Ela fala que muita coisa deixou de ser colocado. Uhum. E que coisas que para ela entendia como fundamentais na história de Carolina, inclusive o sítio que eles compraram, que a Carolina comprou e toda a história daquele povo ali. E aí ela está escrevendo que eu estou ansiosa para esse livro sair assim de uma forma muito grande. Sim. Mas eu acho... Fala, Pamela. Não, eu ia perguntar para a Frances, lançar a pergunta de volta, como que ela via. Ela vê. Porque a minha história com esse livro é a seguinte: eu cheguei, assim, eu comecei a me relacionar com o Brasil em 2004 e fui morar em Brasília em 2005 para estudar na Universidade de Brasília. E acontece que um dos primeiros livros que botaram na bibliografia de uma determinada matéria foi justamente Quarto de Despejo. Eu era a única pessoa da sala, justamente por ser estrangeira, que eu não tinha lido o livro, mas ele era considerado já naquele momento como parte de um corpus de coisas, de livros a serem levados em conta em literatura, né? Mas eu sempre fiquei, claro, a minha aproximação daquele momento que eu mal dizia bom dia, não se compara com a de hoje, que eu já entendo melhor o português. Então, acontece que, mas eu sempre fiquei nessa dúvida de qual seria a melhor forma de entender o livro, porque eu não acredito que o gênero documental esteja desprovido de poesia, sabe? Uhum. Assim, para mim, uma coisa pode ser perfeitamente documental e poético ao mesmo tempo, para mim, né? Uma coisa não exclui a outra. Agora, não tem nada a ver com literatura brasileira, tem mais a ver com uma experiência pessoal, mas eu lembro, por exemplo, eu não sei bem os nomes que se dão no Brasil. Antigamente, imagino que era ensino primário e ensino secundário, né? Agora, eu me confundo com grau, essas coisas que já hoje tem outro nome, mas
quando eu comecei meu ensino secundário, vamos dizer assim, para nos entendermos, eu lembro que no primeiro ano do ensino secundário, me pede, a maestra, a professora, pede um relato que seja inventado, né? E eu falando com a minha mãe, eu falo, mãe, eu não sei sobre o que, eu sendo criança, né? Mãe, eu não sei o que escrever. E minha mãe, que é uma pessoa que eu amo de paixão, me falou, filha, tem tanta, aqui não se chama favela, aqui se chama barrio, mas minha mãe me falou, tem tanto barrio, por que você não imagina que você é uma dessas pessoas e escreve um relato sobre isso? E eu lembro que naquele momento eu escrevi sobre isso. E uma coisa é a imaginação dessa experiência e outra coisa é a leitura direta de uma pessoa que realmente está vivendo isso, né? Então, realmente eu fiquei, assim, apesar de não ter entendido tanta coisa, na primeira vez eu acho que nem sequer entendi muito bem o título, em honra à verdade, eu não terminava de entender o que era despejo. Mas, apesar disso, eu acho que ele é um depoimento, acho que ele tem momentos poéticos, mas na minha cabeça, assim, na minha sensação, no meu espírito, ele é uma literatura de testemunho, né? Mas é a minha impressão, né? Uhum. Eu compartilhei. Ai, desculpa. Pode falar, Rô. Não, fala, por favor. Fala, Rosane. Rapidinho, eu compartilhei aqui no grupo, depois dá uma olhada, Edgar, um link de uma pessoa fazendo exatamente essa reflexão, Francis Mar. Que legal. Se ela esse livro, né, dela é literatura ou não. E aí ela conta um evento que aconteceu, inclusive na Academia de Letras Carioca, no Rio de Janeiro, e aí ela vai discorrer sobre essa questão mesmo. E acho que é legal compartilhar depois, porque acho que fala um pouquinho sobre isso que a Francis Mar estava questionando. Sim. O Francis, só perguntar para a Francis antes de passar para a Gé, qual foi o curso que você fez na UNB? Literatura. Literatura. Legal. Sim. Meu sobrinho estava aqui, aí eu acabei fazendo umas caretas, não era para vocês, não. Era... Eu coloquei o WhatsApp, coloquei o nosso WhatsApp aqui no chat, tá? Porque quem preferir que eu compartilhe pelo WhatsApp, aí já só dá um oizinho, para quem eu não tenho, tem alguns que eu já tenho, né? Mas para quem eu não tenho ainda o WhatsApp, aí eu mando, tá? Fala aí, Jéssica. Certo. O que me chamou muita atenção, eu estou numa área da educação física, mas que vai mais para o lado das ciências sociais, né? E aí o que me chamou muita atenção é que ela me pareceu, e como a Leonara falou também, ela faz um exercício de pesquisa muito profundo. Para mim, quando eu leio, é uma etnografia o que ela está fazendo, né? Ou seja, ela vai... Tá travando aí? Tá gravando. Tá travando? Travando não. Ah, tá. Não, se tá travando... Não, que deu conexão em Mas... E aí me parece, né, que ela faz esse exercício. Uma etnografia, assim, bem resumidamente, é uma descrição de uma determinada cultura, no caso, é um registro descritivo que você acaba fazendo e traz ele à tona, né? E o Edgar talvez explique isso muito, muito, muito melhor do que eu. Mas, para mim, o que ela faz é quase um percurso antropológico ali mesmo, né? Sociológico. Ela é, para mim, e o que o Leonara fala, a academia brasileira, por mais que a gente tenha uma academia assim, de extrema qualidade, sobretudo as instituições públicas, ela comete muitos epistemicídios, né? Ela mata muitos autores e autoras que a gente deveria tomar como fundamentais para a gente compreender, sobretudo, a história do Brasil, né? E aí a gente importa muita coisa, a gente importa culturalmente muita coisa, importa muita coisa para dentro desse ambiente da academia.
E aí a gente vai assassinando todos aqueles potenciais autores que poderiam dar, inclusive, muito mais norte para a gente. Ó, vai pensar uma etnografia. Lê Carolina Maria de Jesus e transforma aquilo numa coisa mais fácil das pessoas entenderem, né? Só que me parece, e eu estava lendo um livro de uma autora norte-americana ontem para dar uma aula, e ela ama Paulo Freire, né? A Bell Hooks, eu não sei se vocês, acho que boa parte aqui já ouviu falar dela, e Bell Hooks é uma grande apaixonada por Paulo Freire. E Paulo Freire é um cara que a gente olha para ele também, de dentro da academia, e é muito interessante que ela usa uma palavra que é essencial. É muito voyeurista esse olhar para ele, né? Então é um cara que ele vem e ele fala, olha, traz o seu sentimento junto, né? Quando ele está descrevendo a ética, ele fala, tem a estética. Para que a gente seja potencialmente ético, lá em Pedagogia da Autonomia, ele vai falar assim, ó, a decência ela não está desvinculada da boniteza. E aí, se a gente pega outros autores latino-americanos, eu e a Pam, a gente tem uma grande paixão, não sei se ainda continua, Pamela, mas o Eduardo Galeano, ele faz mais ou menos isso também, né? E ele fala, meu olha, Deus. A gente está estudando esse livro. Tá? A gente não pode ser cabeça que rola. É preciso que a gente sinta também, né? Qualquer revolução, ela precisa dessa radicalidade que tem na raiz dela um pouco do amor, mas é o amor em forma de ação, não é aquele amor assim, eu amo a Pamela, eu amo a Edgar, eu amo a Leonara, né? Amo a Francis, amo a Rô, amo a Sandra, amo a Mônica. Não é esse tipo de amor, né? Individual. É um amor que se expande, que ele se transforma em ação, que ele é verdadeiramente revolucionário. Então, isso precisa estar dentro da academia também. As nossas pesquisas, tudo que a gente faz está muito cheio das nossas subjetividades, né? E aí falar que desmerecer o livro dela, falar que ele é muito subjetivo, é um olhar preconceituoso para uma obra que é fundamental para a gente entender o que é uma etnografia. Ela faz um registro descritivo de uma riqueza que eu fui comparar ela com um autor que eu estava lendo esses dias numa disciplina de lutas. Eu fiquei assim, caraca, isso que ele está fazendo a Carolina Maria de Jesus faz. E eu fiquei assim, gente, olha que potência, né? Então, é fundamental que às vezes a gente meta, e as ações afirmativas, elas vêm para isso também, ajuda, mas o ataque também que a instituição sofre quando ela abre para esse espaço assim, onde as diferenças que antes a gente tratava com o máximo de desigualdade possível, quando ela tenta minimamente equiparar, e equipara muito porcamente às vezes, ela vira sinônimo assim, eu preciso combater isso que está acontecendo. Olha a quantidade de indígena, olha a quantidade de preto, olha a quantidade de pobre. Esse lugar aqui ele tem que ser higienizado. Olha a quantidade de LGBTQIA+. Vamos higienizar aqui, porque eles plantam maconha, mas na hora de falsificar, por exemplo, títulos que nós temos, ao mesmo tempo, né, fica naquela coisa, eu desejo tanto, mas eu quero me afastar tanto, mas eu desejo. No fim das contas, está lá o desejo, né, e profundo. Então, assim, tem horas que eu acho que para a gente revolucionar mesmo, a gente não pode esquecer do amor. E a Carolina, ela ama, ela odeia, mas o amor ele é fundamental. Não tem como a gente pensar, vou fazer uma revolução de classes que seja. Não vai se não houver amor. E tem outra coisa que eu acho impressionante desse livro. Eu acho impressionante o impacto desse livro na sociedade brasileira, né? Ainda hoje, assim, quem se aproxima desse livro parece se sentir distante dessa realidade. E esse livro é de 58, né? Bom, foi publicado em 60, mas os diários acho que são de 58. Então, significa, isso tem muitas capas de significado. Significa que aquilo não só não foi superado, possivelmente esteja mais profundo o problema. Significa que essas pessoas continuam na necessidade de serem, de se exprimir, de serem ouvidas. Assim, me parece também que é muito possível que essa tenha sido a primeira vez que esse tema vem de uma maneira tão intensa à tona, né?
Por isso, possivelmente, teve e tem esse impacto nas pessoas que se aproximam dele. Sim. É muito, Sim. muito interessante escutar, assim, né? Porque, principalmente depois da fala da Jéssica, para mim fica ainda mais claro que, na verdade, esse livro ele não cabe numa caixa. Né? Por exemplo, quando eu perguntei para a Francis qual era o curso, porque eu imaginei que fosse literatura, pelo seguinte, porque lá dentro ela viu, mas assim, dentro de um curso, uma graduação específica em literatura, né? Mas assim, imagina que outros cursos que consultam literaturas, mesmo com valor de literatura, provavelmente não tenham esse acesso. E aí, quando a Jéssica traz, né, a questão da utilidade, inclusive, usando essa palavra mesmo, utilidade de um livro como esse para outras áreas de conhecimento, a gente percebe que a Carolina, ela superou qualquer caixa de eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo, né? Ela transcende, porque a escrita dela antecede uma caixa. Não foi assim, eu vou escrever um romance, mas eu vou escrever, eu preciso escrever. Ela partiu de uma necessidade da alma mesmo, dessa escrita, né? Da alma, da sobrevivência. E aí, quando a Jéssica termina, assim, quase me matou de amores, porque eu conheço essa criatura há tanto tempo, falando do amor, me lembrou muito quando a gente estava no intercâmbio e fomos assistir uma palestra do Boaventura de Souza Santos, falando sobre, né, o pensamento decolonial. E um colega muito querido, Fabinho, foi perguntar assim para ele em desespero, tipo, mas peraí, qual que é a solução para isso tudo, né? E a resposta desse pensamento a respeito do pensamento decolonial do Boaventura foi na mesma linha. É o amor. É o amor que cura, que transforma, porque tem que ter muito amor por algo para escrever o que a Carolina escreveu, gente. Mesmo assim, nos ímpetos de raiva, nos ímpetos, né, de frustração, de fome, mas tem que ter um amor movente dentro, muito potente, para a pessoa, diante de todo aquele cenário, ainda assim escrever. Daquele tipo amor revolucionário mesmo, sabe? Então, nossa, demais, demais. Eu fiquei ouvindo a Jéssica e a Francisma falar e fiquei pensando, se a pessoa Carolina tivesse chegado à academia, Será que ela se, Eu pensei nisso porque aliás, ela chegou até segundo ano de primário. Ela vem de Minas. E eu fiquei pensando justamente para hoje, caraca, se ela conseguiu fazer isso com o segundo ano de primário, o que ela não teria conseguido com o primário inteiro, com uma graduação, com mais acesso à educação, né? Se vê que nota-se que ela tinha uma qualidade, uma sensibilidade especial, né, para captar as coisas. Eu fiquei pensando nisso, sim. E a outra coisa que eu fico pensando, Francisma, e principalmente quando a gente lê Carolina de Jesus, olhando a questão social, né? Eu tenho uma sensação de que o Edgar até falou, as políticas de saúde, as políticas públicas, na verdade, elas fracassaram desde o começo. Sim. Isso é muito notório. É por isso que eu penso que Carolina de Jesus deveria ser um livro que deveria ser estudado na graduação de economia, na graduação de sociologia, porque é um livro necessário. Não tem como ler Quarto de Despejo e não lembrar das políticas públicas, porque é o mesmo erro desde 58.
São pessoas diferentes sofrendo essa dor? São, porque por causa do fracasso, um monte já se foi. E os que ainda estão pagando o mesmo preço. E aí entra essa questão que a Jéssica falou do amor, de que eu hoje estou na academia e eu preciso estar na academia movida pelo amor para fazer essa diferença que precisa. Porque só quando a gente ama, a gente defende. Ninguém defende o que não ama. Então, quando eu amo, eu vou abrir a boca e dizer isso aqui está errado, a gente precisa mudar isso aqui. E comprar a briga, porque enquanto não tiver quem compre a briga, quem abra o discurso, quem faça as rodas, não vai ser apenas mais uma literatura que a galera está colocando um monte de aterro em cima para passar batido. E isso é muito complicado mesmo, porque é um livro forte, é um livro real e é um livro atual. E deixa eu até pegando esse gancho e trazendo uma coisa talvez um pouquinho, uma perspectiva um pouquinho, não é nem diferente, mas olhando um outro viés, que eu fiquei pensando durante a leitura, né, no processo nosso de leitura. Porque tem a revolução da Carolina, da pessoa Carolina, mas também, assim, a gente também, muitas vezes, corre um risco de achar que a Carolina, de repente, é a única, né? A única pessoa, a única Carolina, vamos dizer assim. Quando, na verdade, na favela, a gente perde Carolinas todo santo dia, né? Então, me parece muito que a ação revolucionária hoje, a ação amorosa revolucionária hoje, é justamente de achar as Carolinas, né? Né? De achar e dar voz a essas Carolinas, né, Edgar? Dar às Carolinas, exatamente. Sim. E aí acho que a força de quarto despejo, né? Quarto despejo pode servir como uma espécie de isca, de, sei lá, né, que pega ali e vem, né? Que é o que a gente vê, aí entra, né, toda essa questão da representatividade, né, da pessoa se ver, né, ali mesmo, né, no livro, né, e na percepção, porque não é só a questão, isso que é interessante, porque ela estava ali naquele momento, naquele cenário, né, ali daquela favela, mas a visão de mundo dela, de mundo, né, da favela, a visão de mundo, era uma visão assim muito refinada, né? E que ela teria provavelmente se estivesse lá em Sacramento, na cidade dela, ou se estivesse lá no sítio, que não sei se vocês sabem, a Rosângela de São Paulo, né, conhece a região, o sítio lá é em Parelheiros. Parelheiros não sei se vocês sabem, mas é a zona rural da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem zona rural, né? Aliás, eu cresci lá perto. Então, com certeza, tinha uma baita riqueza ali também, que ela deve ter desenvolvido, né, nesse sítio, né? Porque era isso, a visão, o olhar dela para o mundo era completamente... E eu tenho certeza que tem tantas e tantas aí Carolinas jovens e mais velhas, como ela se auto-intitulava velha, né? E que com certeza olha hoje para o século XXI, para tudo que está acontecendo, olha para esse mundo que a gente está, e tem algo a dizer. Então, e aí a gente, né, quando a gente montou essa editora, foi muito com essa coisa do tipo, tragamos as Carolinas, né? Tragamos as Carolinas, né? Da visibilidade para as Carolinas, porque é isso que revoluciona com esse amor, né? Vocês não acham que nem a Narinha falou, a Jéssica, estou escutando, a academia, ela é muito bonita, muito, 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 tudo isso, mas na prática são poucos que põem a mão na massa mesmo? Sim. E esse livro, eu acho que deveria ser já a molecada começou na escola a ler,
a estudar, debater, ter essas rodas aqui, para ter esse entendimento e começar assim na adolescência mesmo a sentir o que é amor pelo outro e assim não só sentir, mas pôr a mão na massa, né? Porque quantas Carolinas tem, né, que nem você está falando, Edgar, nas escolas, em vários lugares, e é apagada, porque a família fala assim, você vai pôr a cara a tapa para quê? Você vai ser, né? Esse mundo ou com excesso de zelo, de cuidado, ou por falta de não querer incentivar mesmo, né? Então tem muita teoria, eu acho que a maioria da teoria apaga muitas Carolinas também. Isso é muito triste, né? Eu quero pegar esse gancho da Sandrinha para parabenizar vocês, que eu vi lá a questão acho que não sei se é a roda, mas é assinantes para adolescente. Gente, aquilo é muito fantástico. Achei ótimo. Mas parabéns, é de uma riqueza, porque se a gente precisa trazer essa necessidade mesmo de criar a cultura da leitura. Isso. Porque se as meninas começam a ler esses livros mesmo, sabe? Lá no comecinho, quando chegar a idade da gente, meu Deus! Eu quero muito parabenizar vocês por esse incentivo, essa ideia, porque é fantástica. É muito bonito, eu vi também, parabéns mesmo, nossa, eu fico encantada, porque vocês têm essa visão, alguns tentaram, né, mas nem todos conseguem, e incentivar, porque eu acho que a nossa arma é a leitura, é a educação, né, porque você vai debater de frente de igual, né, levando para o lado do preconceito, às vezes você já é apagado na infância, né, e quantos, né, quantos você conhece por aí que não consegue nem se expressar por timidez ou com medo de ser rejeitado? Bom, é um povo, né? É um povo que abraça essas crianças, que se você não tiver um professor, que nem vocês que são acadêmicos, que abraça e ter essa sensibilidade, que nem a Pamela falou, o amor, né? Que com amor vocês vão pegando, vai fazendo um emaranhado, e a hora que eles perceberem, eles estão numa teia de amor. Amor à leitura, amor ao livro, e consegue passar isso para as outras gerações, né? Eu ainda pretendo fazer uma faculdade, não vou conseguir ainda um dia, mas eu penso, até a Nairinha sabe, que eu tenho vontade de fazer, trabalhar como assistente social, porque você vê muito talento desperdiçado justamente por causa disso, né? Mas o acolher num contexto geral, porque senão não tem como você incutir uma gotinha se você não cuidar do todo, né? E isso é muito difícil ainda. Esse livro deixa a gente assim, sonhar, ter olhos da Carolina para o mundo, né? Isso é tão gostoso, porque ela mesmo no canto dela, com a vivência dela, ela fez uma faculdade de vida, assim que acho que nenhuma academia ensina. Eu acho que a faculdade dela é imbatível, porque mesmo assim ela conseguia ter os momentos de alegria, de sentir, que nem a Pamela falou, esse amor, né? É muito difícil isso. Esse livro teria que ser o livro de cabeceira para todos, né? Porque é muito bonito. Bom, ler é a vida. Eu acho que a leitura, a música, a dança é vida. Então, eu sou suspeita. Você é suspeita e a gente é tudo criminoso com você, então. É uma família aqui, então. Eu não sei cantar, não sei dançar, mas eu amo tudo. A gente faz. Sandra, você falou que um dia você quer fazer, né? Um curso, fazer. Você conhece aquela plataforma que se chama Descomplica? Já ouvi falar. Depois, se você quiser, eu passo também, eu não sei, o Edgar e a Pamela devem conhecer, passar o link, porque Descomplica, ela tem vários cursos e a intenção é justamente fazer a questão da inserção, sabe, de facilitar, né, o ingresso de pessoas que não estão dentro, digamos, da engrenagem. Então, tem vários cursos, eu não sei te dizer se tem de assistência social, mas eu acho que tem. E são cursos que, às vezes, R$ 70 por mês, ou até você consegue
outras coisas. Precisava você dar uma fuçadinha lá dentro, Com porque certeza. não é impossível. O seu sonho é muito perto, não é uma coisa que você pode jogar lá para frente, não. Vai lá. Eu já casei, já Eu ainda descasei, tenho um sonho de ver as publicações das poesias da Sandrinha. Porque a Sandra ela fala com tanto amor que eu consigo assim? imaginar. Cara, não, olha como a Sandra fala. Como assim? Ela fala com tanto amor, com tanta. Sabe, ela enche a gente de amor quando ela fala. Imagina essa mulher escrevendo, gente, que loucura! Para, menina, para com isso, não esparrama Eu não essas coisas. paro de falar isso. Ela sabe que eu digo para ela. A Carolina, ela me deu a vontade de escrever. Eu comecei, né? Eu já comecei a escrever o meu livro, meu primeiro livro. E que depois a gente vai conversar porque eu quero publicar ele por vocês, lógico. Porque foi vocês que me ajudaram a sentir esse gostinho. E eu falo sempre, eu quero, no meu livro, eu quero uma poesia da Sandra. É o presente dela para mim, vai ser a poesia dela. Porque eu acho muito incrível. Aí. Sabe, a gente sente amor quando ela fala. Eu sou minha briguenta, eu gosto de abraçar todo mundo e vamos junto, tá com medo? Vamos com medo mesmo e vamos. E dane-se, tá com medo e vamos, não importa como. E de vez em quando, né, eu escrevo alguma coisa. Mas como diz, já casei, já descasei, já criei os filhos, criei neto, plantei, agora só falta um livro. Mas, pois é! Mas eu quero sim, ó, essa plataforma, se vocês puderem compartilhando, eu vou aguardar. Me interessa sim. Beleza. Porque Já vou leitura passar é no vida. grupo, Sandra. Tá bom. Estou passando no grupo. Beleza. Então, gente, são 8h04. Ai, meu Deus. Antes de acabar, eu tenho que correr lá daqui a pouco para ficar com o Iago. Eu queria só compartilhar com vocês que o Quarto Despejo me gerou um desenho. Não sei se é visível, como que é. Dá para ver também. Que lindo! Lindo, lindo. Lindo mesmo. Emocionei. Gente, Pam, ficou muito lindo. Expressão em tela, né? Por favor, colocar uma moldura nisso aí. Que lindo, gente. Bonito. E uma poesia eu vou partilhar com vocês. Eu tenho que cuidar da cria já. Eu tô com o neto e um gato aqui. O gato tá muito. Tô com o gato deitado aqui. Na favela Canindé não voa no céu, exibindo... Na favela Canindé não voa no céu, exibindo seu esplendor azul, iluminado pelo amarelo de seu peito. Na favela Canindé atola na lama, azulado de pancada, amarelado de fome. Na barriga, exibição da miséria, fome. Roncos cortantes, inauditos para o Estado, malditos para as mães, nossas de cada dia com fome. Noite, a escrita, o alento na palavra, desaguar em angústia, desespero. Os literalmente ensopados, no barraco da esperança, em abrir presentes e não ver servidos ou servindo-se de ratos. Catar papel, escrever papel. Canindé desatola, escrivinhado e alçando algum voo, chega em nossas mãos. Hora de buscar água. Eita! Caramba, hein? Muito bonito, Pam. Gente do céu, sem palavras. Sem palavras. Só obrigada. Muito obrigada. A gente pensa, reflexiona, depois volta de novo. Continua a roda, porque aí você vai, sabe, absorvendo. Sabe? Muito, olha, perfeito, Pam, parabéns. Obrigada. Tem um gato comendo meu pé. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Oh. Ah, não.
E aí, quarta que vem, a gente já está junto no outro livro. Isso. Opa! Então, é isso, gente, ó. Quarta que vem, Oba! Grande Sertão Oba! Veredas. Tá Vamos, bom? vamos nos apaixonar agora por outros Vamos. caminhos, outras histórias. Exatamente. Vamos para Minas. Vamos. Agora, vamos para Minas de novo? É Minas? Ele é mineiro, né? Isso. Era mineiro. Uhum. Mas a escrita é sobre o sertão. Uhum. Aham. Seguimos. Sertãozão. Seguimos sendo felizes e juntos. Isso. Obrigada, gente. Obrigada pela parceria. Essa roda foi incrível. Essa roda é perfeita, né? É tudo que eu sonho desde que eu tinha 7 anos, comecei a ler. Mas aí, um dia eu sabia que eu ia chamar a roda. Oh, meu Deus. Muito bom, eu agradeço muito. Agradeço o convite Eu da Nari. também, gente. É muito Agradeço bom. demais. Eu também. Eu espero Estou que feliz por vocês. fazer parte desta roda. Muito feliz. É isso. Espero um dia a gente se encontrar pessoalmente, sentar em roda mesmo, né? Uma rodinha pessoal. Ai, que delícia, né? Ó, e um Mas beijo aí- da minha mãe. Um beijo da minha mãe para todo mundo, que ela é apaixonada por todo mundo dessa roda. Que linda. Ela linda. tá com a gente sempre. Um beijo para Beijo para sua mãe. Tá linda. Gente, ela então é também. isso. Então, Até quarta, pessoal. Boa noite, gente. boa noite. Até quarta-feira. Até quarta. Até quarta. Na quarta eu vou trazer Boa um noite, amigo. pessoal. Boa noite, Tchau, gente. boa noite. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, todo mundo. Beijão. Boa noite, beijo. Boa noite, Francis. Boa noite, Mônica. Beijo, beijo Sandra, para Edgar. Beijo todo mundo. Beijo.